Bem-vindos, Leões! Este é o espaço onde a paixão fala mais alto, onde o coração acelera com cada novidade e onde tu, sportinguista verdadeiro, estás sempre em primeiro lugar. Se amas o Sporting com garra e emoção, já sabes o que tens de fazer antes de tudo. Inscreve-te agora no canal, ativa as notificações e deixa o teu like. Aqui ninguém te esconde nada. Aqui respira-se Sporting a cada segundo. E hoje, o que temos para te contar é simplesmente imperdível. O que se passa nos bastidores de Alvalade está a deixar os adeptos em choque. Um dos jogadores mais acarinhados do plantel continua afastado, e o seu regresso está a gerar polémica, não só por parte dos jornalistas, mas também por uma resposta explosiva do treinador principal que não deixou pedra sobre pedra. E não ficamos por aqui. Uma das maiores promessas da formação verde e branca está a ser duramente criticada. Palavras fortes, ditas em frente às câmaras, sem filtros, que podem mudar completamente o ambiente no balneário. Mas enquanto isto acontece em Alvalade, lá fora, um dos grandes alvos do Sporting, sim, aquele jogador por quem o clube já fez ofertas milionárias, acaba de sofrer uma lesão que pode mudar todo o plano de reforços para a próxima época. E atenção, há interesse direto do rival da segunda circular, o que pode reacender mais uma batalha no mercado. 3 notícias. Um só sentimento, alerta máximo em Alvalade. Prepara-te para emoções fortes, revelações inesperadas e decisões que podem abalar a luta pelo título e o futuro imediato do clube. O que achas que está por detrás de tudo isto? Comenta já em baixo e diz-nos qual destas notícias te está a deixar mais inquieto. Tudo começou após o empate frente ao Braga. Um jogo em que o Sporting deixou escapar 2 pontos preciosos e, com eles, a liderança isolada do campeonato. No final da partida, os microfones voltaram-se para Rui Borges. E o treinador do Sporting não mediu palavras. O grande tema? Pedro Gonçalves. Sim, o Pote. O jogador que está ausente desde novembro, mas que continua a ser manchete todas as semanas, sobretudo pelos rumores constantes sobre o seu suposto regresso. Rui Borges foi confrontado diretamente sobre o regresso do Camisola 8 e a resposta foi tudo menos diplomática. Disse que seria daqui a 10 dias. Falei disso na semana passada, contem os 10 dias. Quando não sei, digo que não sei e não sou médico. Mas o momento mais explosivo veio a seguir. O técnico leonino não escondeu a irritação com a imprensa nacional. Aqui não há adiamentos do regresso. Vocês é que puseram o Pote a treinar com a equipa há 2 meses. Nem sequer estava no campo. Estas palavras estão a causar grande impacto. Adeptos divididos. Uns entendem a frustração. Outros acham que Rui Borges está a gerar tensão desnecessária com a comunicação social e até com o próprio jogador, que é um símbolo do clube. Mas a polémica não parou por aí. Na mesma conferência, Rui Borges apontou diretamente o dedo a Konrad Arder. O jovem avançado sueco, que chegou como uma das grandes promessas do futuro leonino, foi alvo de críticas sem rodeios. O Arder tem dado pouco à equipa. Não segurou bolas, muito trapalhão. Precisávamos de alguém com posse e equilíbrio, não para correr riscos. Frontal, direto e sem filtros. E o balneário? Como reagirá a esta exposição pública? Alguns adeptos dizem que é um puxão de orelhas necessário. Outros, que este tipo de declarações pode desmotivar os mais jovens. Mas no meio desta tempestade interna, o Sporting continua a lutar pelo título. Rui Borges foi claro, ainda há um derby. Continuamos a depender de nós. O técnico não baixa os braços. Mantém o foco na conquista do campeonato e recusa qualquer ideia de desistência. Ainda assim, o ambiente está mais tenso do que nunca. As lesões acumulam-se, os pontos escapam e agora, até as palavras estão a ferir. O próximo jogo, frente ao Santa Clara, será decisivo, não só pelos pontos em disputa, mas pelo impacto emocional que pode ter numa equipa que se viu a escorregar no momento crucial da temporada. E enquanto uns nomes são criticados, outros estão a dar dores de cabeça por um motivo bem diferente. Sabias que o alvo número 1 do Sporting para o lado direito da defesa pode estar prestes a falhar a transferência? A seguir, vamos falar de Georgios Vagianidis, da lesão que pode travar tudo e da batalha entre Sporting e Benfica por este talento grego. Mas antes de avançarmos para essa revelação, diz-nos nos comentários. Achas que Rui Borges fez bem em falar assim sobre Pedro Gonçalves e Konrad Arder? Ou foi longe demais? O nome é Georgios Vagianidis. Tem 23 anos, joga no Panathinaikos e é, neste momento,
um dos nomes mais desejados pela estrutura leonina para reforçar o lado direito da defesa já na próxima época. Mas o que parecia um negócio bem encaminhado pode agora sofrer um contratempo inesperado. E tudo por causa de uma lesão. Na última jornada da Liga Grega, no jogo frente ao AEK, Vagianidis atuou os 90 minutos e até teve uma exibição sólida. Mas terminou a partida com queixas no tornozelo direito. Já esta segunda-feira, dia 7 de abril, foi confirmado que o lateral sofreu uma entorse de primeiro grau e não treinou com o restante grupo. A informação, confirmada pelo Panathinaikos, caiu como uma bomba em Alvalade. A SAD do Sporting, liderada por Frederico Varandas, tem em cima da mesa uma proposta de 10 milhões de euros, 8 fixos e 2 por objetivos, que, até ao momento, ainda não teve resposta oficial. E agora? A dúvida é se o estado físico de Vagianidis poderá travar ou pelo menos adiar a operação, no momento em que o Sporting quer fechar o plantel de 2025-2026 com antecedência. E atenção, não é apenas o Sporting que está atento. O Benfica também já demonstrou interesse e fez contactos exploratórios para perceber as condições exigidas pelos gregos. Está montado um novo clássico fora das 4 linhas. O Panathinaikos sabe que está numa posição frágil do ponto de vista financeiro e, mesmo com a lesão, a ideia continua a ser vender o jogador no final da temporada. A fasquia está fixada entre os 10 e os 11 milhões de euros. Mas há mais detalhes a considerar. Vagianidis é visto pela estrutura do Sporting como um jogador com potencial para crescer dentro do modelo de Rui Borges, sobretudo pela sua intensidade defensiva, capacidade de explosão e boa leitura tática. Um nome que encaixa na política leonina de investir em talento com margem de valorização. Por isso, a lesão é preocupante, mas não decisiva. O que está em causa neste momento é o tempo de recuperação. Sendo uma entorse de grau leve, espera-se que o jogador possa regressar rapidamente à competição, o que poderá dissipar eventuais dúvidas médicas e permitir que a negociação avance. E repara no simbolismo. O Sporting está a tentar garantir Vagianidis com o campeonato ainda por decidir. Um sinal claro de que a estrutura está a trabalhar em duas frentes, o presente e o futuro. Com a margem de erro reduzida na Liga e com Rui Borges a enfrentar dificuldades para gerir o plantel, esta contratação poderia representar um reforço de peso e a pensar já na pré-temporada. Será que Frederico Varandas vai acelerar o processo? Ou vai esperar pelo final da época para não arriscar em falso? Enquanto isso, nos bastidores da academia, há outro nome que está a fazer muito barulho, mas fora do relevado. Rui Malheiro, conhecido analista do futebol nacional, fez uma análise que deixou os adeptos sportinguistas ao rubro, elogiando de forma intensa um dos novos reforços do clube de Alvalade. Quer saber quem é esse jogador, quanto custou e por que razão está a deixar especialistas rendidos. A seguir, revelo todos os detalhes sobre Giorgi Kuchurashvili, o investimento milionário e as palavras de quem já o considera um dos melhores negócios do ano. Mas antes, responde nos comentários. Achavas que esta lesão pode travar o negócio com Vagianidis? E quem deve vencer esta corrida, Sporting ou Benfica? Giorgi Kuchurashvili. Um nome que, até há poucos meses, era desconhecido para muitos adeptos em Portugal. Hoje, depois do investimento feito pelo Sporting e das reações que gerou, está no centro de uma discussão acesa que atravessa adeptos, especialistas e rivais. O médio georgiano de 25 anos foi contratado ao Levante por 5,5 milhões de euros, valor que pode chegar aos 7,5 mediante objetivos. Uma aposta que, à primeira vista, levantou dúvidas. Afinal, trata-se de um jogador com experiência maioritariamente na segunda divisão espanhola, com poucos minutos no escalão principal. Mas Rui Malheiro, um dos comentadores mais respeitados do futebol nacional, não teve meias palavras. Apresenta todos os argumentos para justificar o investimento e se impor no futebol português. Uma frase que ecoou nos corredores de Alvalade e incendiou a opinião pública. No seu artigo no jornal Record, Malheiro comparou mesmo esta contratação à de Viktor Gyökeres, recordando que o sueco também chegou com desconfiança, vindo do Championship, e acabou por se tornar uma das maiores estrelas da década em Portugal. A análise do especialista foi detalhada. Destacou o facto de Kuchurashvili ser um 8 puro, com qualidade de passe vertical, boa condução, visão de jogo e uma finta de corpo que cria rupturas nas defesas adversárias. Falou ainda da capacidade de remate de longa distância e da intensidade física que o médio aplica em cada jogada. Esta temporada, ainda ao serviço do Levante, registou 6 golos e 4 assistências, números relevantes para um médio centro. E, mais importante do que isso, mostra regularidade, entrega e polivalência, características fundamentais no modelo de Rui Borges.
O contrato assinado é até 2030, com uma cláusula de rescisão fixada em 80 milhões de euros. E há mais. O Levante fica com 12,75% de uma futura mais-valia, mas esse valor pode baixar para 10% caso o Sporting ative uma cláusula interna. Portanto, não é apenas uma compra. É uma operação estratégica que visa proteger o futuro financeiro e desportivo do clube. Mas a polémica não se ficou por aqui. Entre os que elogiam a aposta visionária, há quem questione se este perfil será suficiente para elevar o patamar do meio-campo leonino. E, ao mesmo tempo, a pressão aumenta, pois o jogador terá de mostrar desde cedo que vale o que custou. Ainda assim, há um dado que não engana. O Sporting não investe assim por acaso. As decisões da SAD nos últimos anos têm sido marcadas por visão, antecipação e um foco absoluto em reforçar o plantel com ativos que possam render dentro de campo e no mercado. E tudo isto num momento onde a tensão cresce. O derby aproxima-se, o título está em aberto e cada detalhe pode fazer a diferença. A chegada de um médio com este perfil pode significar muito mais do que reforçar uma posição. Pode representar a peça que faltava para encarar o fim da época com mais soluções, mais opções e mais ambição. Com o futuro a ser escrito em Alvalade, a pergunta impõe-se. Será Giorgi Kuchurashvili o próximo grande nome a marcar a história do Sporting? Agora diz-me, Leão, o que achaste deste reforço? Estás convencido ou ainda ficas à espera de o ver em campo? Se queres continuar a receber notícias como esta, já sabes. Subscreve agora, ativa as notificações e deixa o teu like. Aqui não há filtros, só Sporting puro.